Item 9, projeto de lei do Senado número 120 de 2015, não terminativo. Acrescenta os artigos 2º e 3º, os parágrafos 2º e 3º ao artigo 1º da lei número 9.966, de 27 de abril de 2000, que restringe a venda de esteroides ou peptídeos anabolizantes e dá outras providências. Autoria do senador Davi Alcolumbre, relatoria senador Teomário Mota. Favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta. Observações: em 20 de 5 de 2015, foi realizada a audiência pública para a instituição da matéria. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Teomário Mota para proferir o relatório. Senhor presidente, senador Romário, senhores senadores, senhoras senadoras, vamos ao relatório, senhor presidente. Vem análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a CE, o projeto de lei do Senado PSL número 120, do senador Davi Alcolumbre, que acrescenta os parágrafos 2º e 3º ao artigo 1º da Lei 9.665, de 27 de abril de 2000, que restringe a venda de esteroides ou peptídeos e anabolizantes e outras providências. O artigo 1º da preposição acrescenta 2 parágrafos ao artigo 1º da Lei 9.665, de 27 de abril de 2000. O primeiro parágrafo a ser acrescido determina aos estabelecimentos esportivos, academia, clubes e similares a obrigatoriedade de afixação em locais de fácil visualização de mensagens de advertência quanto aos malefícios do uso discriminado de esteroides anabólicos, andrógenos e os peptídeos anabolizantes e suas consequências e penalidades legais. A segunda alteração a esse artigo estabelece que o Poder Executivo definirá a competência dos órgãos e entidades da administração federal encarregada em aplicar as sanções previstas na lei que é objeto da proposição. O artigo 2º do PSL, em análise, define a cláusula de vigência da lei, que será a data de sua publicação. Na justificação da proposta, o autor informa que os esteroides anabólicos androgênicos EAAS são derivados sintéticos da testosterona e foram desenvolvidos com o objetivo de minimizar seus efeitos masculinizantes. Com o passar do tempo, difundiu-se a ideia de sua associação à melhoria da performance de atletas, bem como a busca de um corpo esculpido segundo um falso padrão de beleza reproduzido pela mídia. Entretanto, salienta o autor que tanto no Brasil como em muitos outros países o uso dessa substância é considerada doping. Assim, o objetivo do PSL é promover uma fiscalização efetiva nas academias, centros esportivos, faculdades de educação física e instituições de ensino em geral, de forma a combater o uso dessas drogas a partir de uma educação voltada ao esclarecimento de nossos jovens e adolescentes. A matéria foi distribuída na CE, a Comissão de Assuntos Sociais, e a CAS, que se pronunciará em decisões terminativas. Aberto o prazo regimental, não foram oferecidas emendas ao texto do projeto. Em análise. Nos termos do artigo 101, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE opinar acerca das proposições que versem sobre educação, disposto temas afetam ao PSL 120 de 2015, hora em questão. Primeiramente, é necessário destacar o mérito da proposição. De fato, tem se cultuado em nossa sociedade um ideal de beleza que se distancia da realidade da maioria da nossa população. São padrões associados à imagem de modelos, atleta que têm vigor físico, instrumento de seus trabalhos. Iludidas por esses padrões de beleza imposta pela mídia, muitas pessoas buscam uma maneira de nelas se enquadrarem numa tentativa vazia de aceitação social. Essas pessoas, em busca de tal objetivo, por vezes uso de substâncias maléficas à saúde, como é o caso dos esteroides anabólicos. A promessa da redução de tempo necessário para se obter um corpo definido é uma das principais causas do uso de substâncias anabolizantes, sobretudo entre jovens. Assim, é bastante pertinente o texto do PSL 120 de 2015, que busca uma maneira de alertar os praticantes das atividades físicas em clubes, academias, estabelecimentos similares, acerca dos malefícios causados pelo uso de esteroides anabólicos, a educação e conscientização de jovens e adolescentes é um caminho necessário na luta contra o uso de substâncias anabolizantes, não devendo, porém, ser desassociada de outras ações de caráter preventivo.
Com relação ao tema, foi realizado por esta comissão no dia 20 de maio deste ano, audiência pública com a presença de Miruzo Souza Freitas, superintendente do Medicamento e Produtos Biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A convidada, após a explanação relacionada à matéria, posicionou-se favoravelmente ao mérito da proposição. Ao fim deste relatório, propomos 2 emendas que visem a corrigir pequenas imperfeições no texto do projeto. A primeira, na emenda da proposição, que, entre outras correções, passa a explicitar o objetivo da alteração proposta. A segunda, para excluir do texto o projeto do parágrafo 3º, que se pretende acrescer ao artigo 1º da Lei 9.665 de 2000. De fato, o parágrafo suprimido em nada altera ao ordenamento jurídico pátrio, visto que somente repete atribuições do Poder Executivo previsto no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Ressaltamos que, após a análise desta comissão, a matéria seguirá para a decisão terminativa da Caixa, onde será feita a apreciação dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. O voto, senhor presidente. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 120 de 2015, com as emendas que seguem. Dá-se a emenda do PSL número 120 a seguinte redação: altera o artigo 1º da Lei 9.065, de 27 de abril de 2000, que restringe a venda de esteroides e peptídeos anabolizantes e dá outras providências para abrigos e estabelecimentos que especificam afixar mensagem de advertência sobre o malefício de uso indiscriminado dos esteroides anabolizantes ou peptídeos anabolizantes em suas consequências e penalidades legais. Segunda emenda, dá-se ao artigo 1º do PSL 120, do parágrafo 15, a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 9.065, de 27 de abril de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Segundo, passando o atual parágrafo único a constituir seu parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos esportivos similares, academias, ginástica e clubes afixarão em suas dependências, em locais de fácil visualização, mensagem de advertência sobre o malefício do uso indiscriminado de esteroides, anabolizantes, andrógenos e peptídeos anabolizantes, suas consequências e penalidades legais. Pela aprovação, senhor presidente. É muito senador. Senhor Mário, coloca em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão e votação relatório. Os senhores senadores que aprovam o relatório permanecem como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 dessa comissão, número 2 também. A matéria vai à comissão